Fala, Oi, minha meus gente, amores. chegamos. Boa tarde pra Hoje eu você. vim correndo para dar tempo de alcançar. Chegamos junto ainda, hein? Muito boa tarde para você. Estamos começando e eu vou abinautear agora 14 horas e 30 minutos. Boa! Olha aí, que dia do mês? Semana e mês. Setembro. Próximos dias todos serão setembro. 3 de setembro de 2025. Estamos nós. Percebeu estamos que de nós vez em aqui. quando ele tem inovado assim, em tomar algumas partes que não são costumeiramente dele? É legal. É, do tipo, chegar primeiro, da boa tarde, aí ele vai celebrando. Aí hoje foi o que mesmo? Abinautizando. Foi? Abinautizando. Aí, ó. É, gostei. dando horário. Qual parte Que que é legal. minha aqui? Não, é que você Isso não é bom pro cérebro. Você acabou de dizer. Abinautizar significa dizer que é algo que ele sempre faz. É, ele fala que hora agora? 14h30. Mas o programa começa às 14h30. Mas você não costuma dizer o horário. Agora são 14 horas e 31 minutos. E daqui a 31. pouco, não perca, 14h32. Daqui a pouco tem intervalo, daqui a pouco tem... Daqui a pouquinho já vai ter. E se você piscar, não prestar atenção, já serão 4 da tarde. Já Verdade, será. aí o programa já acabou. Mas... Vamos falar do que hoje? Hoje nós vamos falar de adolescência, isolamento, quando é que um adolescente está pedindo socorro e você não percebeu ainda. Hoje nós vamos identificar alguns sinais, nós vamos propor alguns cuidados especiais para você que lida com essa... A gente fala adolescente, mas muitas crianças já estão em sofrimento e os pais Verdade. precisam estar atentos. E parece que a adolescência tem sido mais recente. Crianças mais precoces, né? Algumas atitudes, algumas mudanças também. Estamos no mês de setembro, mês de conscientização à vida, né? Fortalecendo essa menção e valorizando realmente a vida, esse dom tão precioso que Deus nos concedeu. E você vai poder interagir, participar com a gente, contar aí dos desafios da sua lida no dia a dia com adolescentes, crianças ou até mesmo que você enfrenta aí no dia E a dia. tomar consciência de sinais. A gente precisa prestar atenção uns nos outros e perceber quando eles estão dizendo sem falar. Um adolescente que está passando muito tempo sozinho, muito tempo em isolamento, a gente precisa identificar qual é a delícia de estar só e a dor de estar só. Exato. E isso é muito importante, principalmente para aqueles que estão na mesma casa. A gente precisa parar e pensar sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre isso, e está conosco para tirar sua dúvida o Davi. O Davi, ele é neuropsicoterapeuta, estará ali já no espaço que poderia ser da cozinha, mas não tem nada lá de cozinha, não tem uma geladeira, um fogão. A não ser um fogão e uma pia, né? Que não se usa. Não. Não, a gente quando eu não, mas o quero- espanhol usa, né? Mas a gente não é espanhol, a a gente gente é não. português. Então ele tá, e eu digo, sabe o quê? Que ali de vez em quando tem um bolinho, tem um suquinho, eu falei no espaço gourmet. Esse aqui- Gourmet, Ai, boa. gourmet. Pra ficar chique. Gourmet. Gourmetizar. Nossa, gourmet. Gente, Amores, então ó, é isso. Nós vamos ter o que ainda. mais tem? Mais info hoje? Tem, Josemara Mai Mai. trazendo aí as informações do dia e outras informações, E tem a dados. gente. É claro, sempre muito eu acho legal que ter a gente já por tá aqui aqui, né? desde o Tem a gente até as 4, assim, o que vai Sabe- acontecer, o que a gente vai sabe falar, mais? não importa muito. A gente vai fazer aquela bagunça. 14h33. 14. Ó, que isso, hein? Vamos começar 14. o programa? Vamos? Mas Vamos. tem um VT muito legal pra gente acompanhar aqui. 2, na verdade, né? 2 VTs incríveis. Um deles, a Luciane conversando com uma psicóloga também, né? Trazendo alguns assuntos ali ligados à cabecinha dos adolescentes, das pessoas. E tem um outro VT também. Esse daqui é meio que um experimento, onde ela foi às ruas. É, mais ou menos isso. Um experimento social. Não vou falar muito não, fica com a gente aí, viu? Você vai saber. Até Não já. dá muito tempo. Vamos lá, gente. Que horas são, pastor Aleixo? Agora 2 horas chega. 35 minutos. Tamo junto por aqui no Entre Família. Rádio que é assim, né? Sempre pá, hora certa. Não perca o ônibus, não perca a hora aí, não perca aquela consulta médica. Vamos lembrando, né? Mas enfim, você tá coladinho com a gente aqui na TV, quem sabe ouvindo a televisão, porque tá nos afazeres aí do dia a dia, né? Bora falar sobre a adolescência. 14h35, virar. Virou 14? Daqui a pouco 14h37. Mas tá bom já, né? Tá bom. Tá bom, né? Chega, né? Chega. Tá pensando na narração de jogo. Não, o programa Nação vai de ganhar outro jogo. nome, vai Não é chamar narra- Cucu.
Cucu. Pô, verdade. hein? Ação de jogo. Hora do cuco. Olha, tem adolescente que está em casa sozinho, está se isolando, você está com dificuldade de se comunicar, de conversar, ele tem dificuldade de falar, não quer, se nega, foge de você. O que será que está acontecendo nesse mês de setembro, onde há uma atenção maior ao cuidado com a saúde mental, saúde emocional? Hoje nós vamos falar dessa faixa etária, né? Desse momento da vida chamado adolescência, mas também podemos pensar em saúde mental para as crianças. Claro, elas estão também, muitas delas, em sofrimento. Nós vamos pensar nos jovens, nós vamos pensar noutros recortes da vida, os adultos, os idosos, tem para todos. Vamos então ficar juntinhos mais uma vez no programa de hoje, pensando saúde mental e relacionamento, especialmente hoje pensando os adolescentes. A minha pergunta para você e para você responder para a gente é: você já viveu algum momento assim na sua vida, na sua adolescência, onde a única vontade que você sentia era de ficar sozinho, isolado? Ou você está vivendo perto de alguém que faz isso? Compartilhe sua experiência com a gente, 12983150249. Mas conforme o programa vai andando também, vai surgindo também perguntas e interações para você mandar para a gente. Afinal de contas, o programa é feito para você. Muito Verdade. bem. Temos visitantes aqui, viu? Temos visitantes aqui, pais de adolescentes, inclusive, ali, ó. Você vai ver agora. A Luciene e o pastor. Tá ali, ó. Pastor Leandro, a Luciene, de São José dos Campos, né? E ao lado deles ali, a Irene, né? Também. A Irene, que é a produtora do Entre Família Espanhol, que faz uso. Vocês fazem uso, né, Iris? Ó. Irene, da pia e tudo mais. Mas a gente tava pensando num negócio para fechar ali nesse momento, enquanto a gente tá no nosso aqui, né, daí? Pra não precisar ficar aparecendo. Não é? Brincadeira. Irene, que também já esteve aqui fazendo algumas dinâmicas Já. pra gente de demora, porque ela é Excelente. psicopedagoga ou pedagoga. É Pedagoga. maravilhosa, além de jornalista também. Vamos que vamos então, ela já está a posto, Josemara Mai, no Mais Info de hoje. Conta pra gente quais são as notícias. Oi, gente, boa tarde pra vocês, boa tarde pra você aí de casa, coisa boa estar com vocês na metade da semana, né? Agora são exatamente 14 horas. Brincadeira, gente. Se eu soubesse que era contagioso. Viu? Eu falei, eu tô quietinho no meu tempo, no meu cantinho, eu preciso fazer isso. Dá aquela coceirinha. Segurei. Você lembra do rádio também, Jô? Você também é do rádio, né? Sim, nossa, muito lembrar o pessoal. E constantemente, voltava do bloco, precisava lembrar que horário era, para sair do bloco também, voltava de uma notícia. Aí você vai naquela constância. Mas, gente, hoje no nosso Momento Mais Info, vou falar a respeito de algo que é a realidade de muitas pessoas. Mais da metade dos brasileiros fazem bicos para conseguir complementar a renda. Tem mais de uma renda aí para conseguir arcar com as despesas. Eu não entendi a risada. Gente, vocês viram ali o pastor rindo aqui? Que situação é essa? É porque eu estou na frente do Abinal. Se você mostrar o Abinal, você vai entender a minha risada de gente que faz bico para conseguir alguma coisa. Não é esse bico Será que eu que estou ganha falando, dinheirinho? minha gente. Será que vem um dinheirinho fazendo É bico? porque ela nessa fez cidade? uma pausa na frase, né? fazer Se bico. muita gente no Brasil faz bico, imediatamente o Abinão. Eu queria dizer, Abinal, se você continuar fazendo esse bico, você Vou vai ter perder que fazer, dinheiro, vai né? começar a ter que fazer outro. Aí eu vou... Mas tudo bem, acho que Daqui a esse pouco bico chega o não vai dar RH lá muito dinheiro pra chamando. você, não. Deixa Olhei, quieto. gente, eu tava mantendo minha postura aqui, de repente eu olhei, tinha alguém tendo um treco rindo. Falei, o que aconteceu? Então era o bico do Abinal. Então tá bom, né, gente? Mas não é essa renda que eu tô falando, não, esse bico, no caso. Também vou falar de uma notícia da Organização Mundial da Saúde, que mostrou que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais. Isso foi passado ontem mesmo. Gente, vou trazer um pouquinho mais de informação depois da vinheta. Me conta aqui, você faz parte do grupo que precisa ter mais de uma renda para dar conta das despesas do mês? Uma pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis, feita em 10 capitais brasileiras, mostrou que 56% das pessoas recorrem a bicos para complementar a renda. A necessidade é maior em famílias com rendimentos de até 2 salários mínimos, entre pessoas pretas e pardas e lares onde há pessoa com deficiência. Nessas situações,
avaliações, mais de 60% afirmaram precisar de renda adicional. Geograficamente, a necessidade se mostrou maior em Belém, Manaus e Fortaleza, capitais onde praticamente 7 em cada 10 pessoas precisam ter ganhos extras. Já Porto Alegre foi a capital com o menor índice e a única onde menos da metade das pessoas indicou tal necessidade, num percentual de 47%. Entre as atividades mais comuns estão os serviços gerais, como faxina, manutenção e reformas, produção e venda de alimentos, que eu acho que cresceu bastante com aquele famoso morango do amor aí, né? Comercialização de roupas usadas, revenda de cosméticos e atuação como motorista ou entregador por aplicativo. É a realidade de muitas famílias brasileiras multiplicar esforços, porque um salário, na maioria das vezes, não cobre despesas e muito menos permite criar uma reserva financeira. Então, pessoal, aproveita que sai ali do serviço, da primeira renda principal, para conseguir um ganho a mais. Quando já não consegue conciliar também nos seus horários de trabalho, a venda de um docinho, a venda de algum salgado, para conseguir fechar um pouquinho mais a renda. E de um lado, a pressão financeira, do outro, cresce também a preocupação com a saúde mental. Ontem, a Organização Mundial da Saúde divulgou dados que revelam que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão. A OMS aponta que esses problemas são altamente prevalentes em todas as idades e classes sociais, mas afetam de maneira desproporcional as mulheres. Ansiedade e depressão aparecem como os transtornos mais comuns, tanto no público feminino quanto no masculino. Olha só a importância de falar cada vez mais sobre esse assunto, porque cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do nosso bolso e da nossa saúde física também. E falando em saúde mental e emoções, tem novidade boa chegando aí, viu? Na sexta-feira estreia a nova série Emoção e Reação, original do NT Play. Serão 4 episódios que fazem um mergulho profundo na mente humana, juntando ciência, espiritualidade e experiências reais para mostrar como as nossas emoções podem gerar respostas conscientes e transformadoras. Para te deixar na expectativa, tem um trailer liberado. Confere comigo aqui na tela. Bem-vindo à sua mente. O mundo é assim. Ele age, nós reagimos e às vezes nós agimos e mudamos o que está ao nosso redor. Aqui cada emoção se desdobra. Eu sabia! Ai, meu braço já tá até mole. Cada resposta conta uma história. Eu vou chorar por uma semana. E as respostas diante de uma emoção nos ensinam que o que está dentro de nós é tão vasto e complexo quanto o funcionamento do próprio universo. A frustração e a resiliência são duas coisas que se juntam constantemente, mas também podem se separar. Se juntam para o crescimento, se separam para a destruição. Mas esse problema é um alarme, é sinal de que a minha mente está querendo mudar alguma coisa na minha forma de funcionar, na minha forma de pensar. Eu prometi na vida que eu nunca pularia de nada assim. Então a emoção tem este lugar. É a primeira reação ao estímulo que eu recebo do meio para que eu possa ter a resposta mais rápida e mais adequada possível. Então, da próxima vez que sentir aquele friozinho na barriga, talvez a pergunta certa não seja "e se eu falhar?", mas sim "e se eu descobrir algo que nunca imaginei sobre mim, apenas dando o primeiro passo?". Legal, né? Então anota aí, a série estará disponível em ntplay.com e também no youtube.com/ntplayoficial. Tá aparecendo para você aqui embaixo também, tá bom? O primeiro episódio vai ao ar dia 5 de setembro, então na sexta-feira, e os demais nos dias 12, 19 e 26. Conteúdo acessível, visual moderno e linguagem envolvente, com uma boa opção para o seu fim de semana. Se ainda não tinha nada planejado para o sábado à noite, agora tem, né? Não dá para deixar, porque realmente está imperdível e vocês vão gostar.
Ih, Muito jeito nenhum. bem, sem Valeu. dúvida. Já gostamos até da chamada. Obrigada, Josemara. Eu que agradeço, gente. Um beijão pra vocês, um beijão pra você aí de casa também. Aproveita bastante esse programa que tá maravilhoso. Um beijão. Tchau, tchau. Valeu, Ju. Ai, ai, eu vou agora receber ou conversar ali. Já volto, tá, coleguinhas? Tá bom. Comportem-se, fiquem Combinado. quietinhos. Não, mas vocês também podem interagir na minha conversa por agora com o Davi Aveiro. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? A nossa Bem. conversa hoje é sobre os menininhos e menininhas que estão Pois se é. isolando, estão em sofrimento, solitários. O que está acontecendo? Nossa, primeiro eu preciso entender até onde isso é saudável, né? Porque muitas vezes aquilo que eu acho que não é saudável por conta dessa mudança de comportamento que ele está tendo, pode ser que atrapalhe um pouquinho. Mas quando eu percebo que realmente esse isolamento que está acontecendo com ele está afetando no seu rendimento, na sua convivência, no seu relacionamento entre família, aí sim eu começo a ficar preocupado. O que se pode considerar, então, de alguma maneira natural no processo de desenvolvimento para esse tempo chamado adolescência? Acontece um freio, de fato? Ele se reserva um pouco mais? Ele muda, obviamente, o comportamento, porque tem algo mudando dentro dele. Mas muitas vezes os pais não têm ciência disso e não se dão conta de que isso tem a ver com a fase. E aí pode também, a seguir, confundir com mudança ou será que há alguma dificuldade que eu preciso ter mais atenção? Exatamente. Veja bem, essa fase já, como você disse, já é uma mudança de comportamentos. Então ele está deixando daquela fase de criança, está indo para a fase de adolescência e nessa fase de adolescência ele também está deixando para ir para uma fase de jovem. Então o que acontece? Nesse processo que ele tem esses enfrentamentos de mudança de comportamento, na sua estrutura, como na estrutura física, né, a buscar os valores que ele precisa. Então, até aí, essa questão está tudo certo com Você ele. está falando de formação de identidade Exatamente, também. de pertencimento, Pertencimento, né, ele precisa buscar isso. Agora, quando no meio disso ele percebe que ele não está conseguindo ter esse pertencimento, muitas vezes é onde ele começa a se isolar. Né? Não só nessa questão, mas na questão do bullying, né? Que é uma coisa que põe ele já assim na frente de toda aquela situação. Cyberbullying, que também é uma das coisas que hoje impacta muito, parece que não, mas mesmo ele estando trancado, né? Estando naquele isolamento que ele fica lá, o que acontece com ele? Ele pega e às vezes ele está sendo exposto através do cyberbullying. Então, tudo isso daí são sintomas que começam a mostrar que realmente ele está tendo algum comportamento que não é o comportamento normal da fase de adolescência. Agora, veja, Darley. sim, Você ia começar uma pergunta? mas eu posso deixar para depois. É comum se dizer que a adolescência é uma fase onde ele tem uma expressão que ele tem um ego fragmentado, uma deficiência egóica, que ele vai construir sua identidade primeiramente junto com outros, né? É comum os pais falarem assim, mas meu filho em casa é um, e quando ele está com os amigos é outro, e é normal que os professores falem assim, mas ele é de verdade quando ele está com os amigos, não quando ele está em casa, né? Então, se uma cogitação assim simples, ele é uma fase em que naturalmente ele procura outras pessoas. Sim. Então, o isolamento em si, estar sozinho, mesmo que seja uma mudança comportamental, já não é algo sério para se prestar atenção de qualquer forma. Então, veja bem, eu preciso ter essa sensibilidade de entender esse comportamento. Até porque, como você disse, lá fora ele acaba sendo uma outra pessoa com os amigos do que aquilo que ele é em casa. Não que ele tenha dupla personalidade. Não. Mas é o convívio, né? O convívio entre os amigos é um. O convívio entre ele com os pais é completamente diferente. E aí a gente vai precisar, em algum momento, pensar nesse ambiente onde esse adolescente está e onde ele é provocado a se isolar. Quando você se isola, algo está te expelindo, te expulsando para esse lugar escondidinho. Então, não é só olhar para o quarto e para o adolescente. A gente precisa olhar para a casa inteira, para todos os habitantes dessa casa. Porque isso aqui está sinalizando que algo à volta precisa ser cuidado com muito mais atenção.
E no caso ele não está se isolando do mundo exterior, porque se ele está trancado num quarto em casa, ele está se isolando de todo mundo em casa, ou seja, ele não está conseguindo ser alguém até nos ambientes que ele deveria. A gente, pensando em todos esses assuntos, é interessante a gente também ter bem na superfície do pensamento a ideia, e ela não pode sumir da cabeça da gente nunca, do quanto somos singulares. Sim, a gente tem muitos pontos de identificação, a gente tem identificação cultural e todas as demais, mas nós somos pessoas singulares. E pensa que há algo importante para você pensar sobre isso, de que as nossas perguntas, elas devem ser necessariamente perguntas diferentes. Eu fico imaginando aqui, no meu perfil, pai, uma pessoa de meia idade, pastor, trabalhando onde eu trabalho, morando na região onde eu trabalho, tendo uma resposta do mundo à minha imagem, como eu me apresento para o planeta, isso vai gerar para mim algumas perguntas. As perguntas que eu posso fazer são diferentes de uma pergunta que uma mulher, por exemplo, em outra região do Brasil, em outra idade, fazendo parte de uma outra comunidade cultural, ela tem outro tipo de sofrimento e outras perguntas. As nossas perguntas podem ser muito diferentes e nós podemos, sim, fazer perguntas diferentes para a Bíblia. O que a gente não pode é escolher qual tipo de resposta. Mas a Bíblia, na sua dinâmica e a maneira como nós estudamos a Bíblia, ela tem esse espaço para que ela responda à sua pergunta. Jesus não conversou com Nicodemos do mesmo jeito que ele falou com uma mulher samaritana. Embora a verdade bíblica não seja alterada pelo pecador, ela tem uma forma de falar sobre a sua dor, sobre a sua especificidade e como Deus te acolhe. Olha só, existe um estudo bíblico agora que eu tenho a alegria de te apresentar, chamado O Código da Fé. Não sei se você já pensou, mas veja, pense em um estudo bíblico feito sob medida para você e direto no WhatsApp. A Rede Novo Tempo está lançando esse aí que eu chamo O Código da Fé, apresentando para você. Ele é um estudo 100% digital e totalmente personalizado. Veja assim, cada lição é criada na hora pela nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, que adapta o conteúdo ao seu jeito de aprender. Se você gosta de explicações práticas para o dia a dia, é isso que você vai receber. Se prefere detalhes históricos, curiosidades, um contexto bíblico mais amplo, as lições vão mergulhar nesse conteúdo. Se você busca respostas emocionais, profundas, espirituais, também você vai encontrar também para este viés. O estudo conta com 15 lições, elas são todas baseadas em temas centrais da Bíblia. Eu digo, nossas perguntas podem mudar, a gente não muda a Bíblia, mas ela sabe falar com você. Se você está pensando, por exemplo, em aprender como Trindade, grande conflito, a segunda vinda de Cristo, batismo, família, muitos outros. E para começar é muito simples, você pega o seu celular e manda a frase Código da Fé. E o número é esse que eu vou falar para você agora, 12 98200 0062, 12 98200 0062, ou você pode acessar novotempo.com/fé, F-E, novotempo.com/FE. E o melhor, não precisa de cadastro. Você entra e já começa a aprender como se tivesse uma conversa com a Bíblia aberta bem diante de você. E no final, ainda você recebe um certificado exclusivo da Novo Tempo. Mande agora a frase Código da Fé para o WhatsApp, 12 98200 0062, ou vá no site da Novo Tempo, novotempo.com/fé, F-E, e comece já a viver essa experiência personalizada, aprendendo na Bíblia do jeito que você aprende. Muito bom, a Novo Tempo facilitando para você aprender mais da Bíblia e ter essa conexão maior com o nosso Deus. Aproveita, hein? Entre em contato agora mesmo com a Esperança. Enquanto a gente vai para o intervalo e já volta, tenho certeza que você já vai até começar uma lição aí. Quer ver só? Faz o teste aí. A gente volta já. E aí, conta para mim, conseguiu já fazer uma lição, pelo menos, desse estudo novo aí, Código da Fé? Conseguiu? Viu só como é fácil? Se não, aproveita e peça aí agora mesmo o seu também, tá bom? O Código da Fé é 12982000062. Tema do programa de hoje, a gente está falando sobre adolescentes, quando surge aquele isolamento, sabe? Você que tem adolescentes aí na sua casa, já percebeu ele meio isolado? Isso aqui é da adolescência mesmo, tá tudo certo, adolescente é um bichinho meio doido mesmo, mas tem alguns sinais que a gente precisa ficar alerta, atentos, viu? Então, preste atenção, esse programa de hoje está abordando esse assunto, quando que alguns desses sinais são pedidos de socorro. E é sobre isso que a gente está conversando aqui no nosso Entre Família de hoje, recebendo o neuropsicólogo
Davi Aveiro. Aveiro, eu ia falar Aveiro. Davi Aveiro. Davi. Tá com a gente hoje aqui, Davi. Pastor Aleixo, passa a palavra. A gente está aqui para se ajudar, né? Davi, você tinha falado, Abinal, de sinais, né? E um dos desafios, né? A gente aqui compartilha, todos nós que compartilhamos a realidade de ter adolescentes, mas o que é normal, né? O que não é sinal, o que é e que hora que a gente tem que ficar alerta, porque senão também a gente fica apavorado com coisas que são normais e tem hora que a gente deixa passar coisas que não são. A Luciene foi fazer uma entrevista com uma especialista, uma neuropsicóloga, que vai dizer o que de fato a gente pode atentar, e nessa entrevista com ela vai trazer muitas informações para a gente que vai rodar na sua tela agora. A adolescência é uma fase marcada por muitas transformações, tanto no corpo quanto nas emoções. E muitos pais ficam sem entender, será que meu filho deixou de gostar de mim? O que se passa na cabeça dele em meio a tantas mudanças? A família deixou de ser prioridade para ele? Para nos ajudar a compreender melhor essa fase e como os pais podem lidar com ela, nós conversamos com a neuropsicóloga Rosângela Moraes, que vai esclarecer algumas dúvidas. A adolescência é marcada por 3 fases: a inicial, a intermediária e a final. Neste contexto, quando nós pensamos na adolescência, nessas 3 fases, não podemos esquecer que a adolescência também é marcada por um isolamento dos pais. Não que eles não queiram a convivência dos pais, mas é o momento que eles vão se afastando, que eles vão buscando novos interesses. Nesse momento, existe sim um distanciamento. Não significa que não ame mais os pais, ok? Significa que tem um distanciamento, procura de novos pares, procura de pessoas que falem a mesma coisa, que tenham a mesma sintonia. Então a gente tem que ter um ponto muito importante. A geração do quarto, como tem tese de doutorado nesse sentido, quando diz que os adolescentes eles têm se isolado mais, têm ficado mais no seu mundo, no seu quarto, sejam nos jogos, dormindo muito tarde. Então nós começamos a ter uma problemática, ficar muito tempo sozinhos. Quando o adolescente ele não quer conviver com mais ninguém, quando o adolescente gostava, por exemplo, de atividades esporte, agora não gosta mais. Claro, a gente tem que verificar que o corpo muda. Então as meninas sentem um pouquinho mais constrangidas de, por exemplo, praticarem algum esporte que praticava antes por conta do corpo. Então a gente precisa ter essa análise também. Mas quando aquilo que dava prazer não dá mais, quando tem alterações significativas de humor, mesmo que nós saibamos que na adolescência tem sim, ora eu estou feliz, ora eu estou triste demais porque não deu certo, sou intolerante à frustração, ok. Mas quando isso interfere muito na vida e começa a ser destrutivo, nós precisamos ter sim uma atenção redobrada. Quando esse adolescente apresenta transtornos alimentares, a bulimia, a anorexia, tem ainda uma cultura em que nós começamos a olhar para o desenvolvimento humano como se fosse um transtorno, como se o adolescente só desse problema, como se o adolescente não fizesse nada certo. Ele é só um adolescente. E aí, quando nós vamos afastando, a gente vai afastando esses adolescentes da roda, da conversa, da solução. Então, é tão importante que tragamos esse adolescente para a dinâmica da família. Então, trazer sem a queixa, você não sai do seu quarto, você não quer sair conosco, nossa, você ama mais seus amigos do que a gente. Então, essas conversas, elas não vão edificar um adolescente. Pelo contrário, vão trazer ainda muito mais essa sensação, poxa, então eu sou assim. Eu acho que eu não gosto mesmo, eu estou sempre no meu canto. Então é o adulto quem traz. Quando eu peço para um adolescente trazer estratégias para as angústias, para um problema do dia a dia, eu estou fazendo com que esse adolescente também comece a pensar em estratégias para si. Então nós vamos trabalhando com esse adolescente para que ele encontre manejos, estratégias
E melhor do que isso, nós temos a convivência. Então nós temos avanços significativos quando eu trago o adolescente para perto. Nunca eu deixo o adolescente sozinho porque ele quer se isolar. Nunca. O adolescente vai trazer estratégias incríveis, mas eu preciso estar preparada para isso e colocar em prática também. Então fica a isso que é diálogo, né? Eu falo, mas o outro também traz o que sente, e isso ele pode ser gradativamente uma forma de prevenção até mesmo a ideação suicida. Então tem algumas situações que nós podemos fazer no dia a dia, não esperar para saber se está doendo alguma coisa ou não. Não preciso esperar uma dor, não preciso esperar ver um comportamento diferente para eu poder tomar algumas atitudes. Esses manejos no dia a dia, sabe? Esse acolhimento. Então isso é algo, deveria ser algo natural do dia a dia para a prevenção, para este cuidado, para este acolhimento. Precisamos buscar orientação parental, sim, para as demandas do dia a dia, mas tem algo que a gente precisa buscar cada vez mais, que é o riso. Trazer a graça para dentro de casa, trazer as brincadeiras. É no lúdico ainda para o adolescente que ele consegue se abrir. Trazer o riso é permitir que o outro conte da sua angústia. Este seria o meu conselho de coração. Riem mais. Traga esse adolescente para perto, mas porque é legal ficar perto de você. O riso é o elo que une realmente entre o limite e entre a convivência, o diálogo. Então o riso faz com que a gente tenha o limite, que a gente tenha a responsabilidade, mas que a gente tenha a graça de rirem juntos. Bem assim. Pode ser a ciência, a psicologia, YXZ, nós vamos todos voltar para o mesmo lugar. Se é falta de amor que nos tem adoecido, somente o amor vai nos trazer de volta ao eixo e nós vamos experimentar cura para muitas das nossas dores. Se nós estamos falando em adolescentes que fogem do que se espera para essa fase da vida e tornam-se isolados, que demonstram sofrimento, nós precisamos nos voltar para dentro de casa e perguntar onde está o colo do pai, o colo da mãe, o colo do seu lar, em que esse menino, essa menina, sinta-se como importante para o coração de alguém. E sobre isso também falávamos aqui com o Davi, que é justamente sobre um cuidado que você tem no trato com essas relações, de chamar a atenção dos pais para essa urgência, né? Muito importante trazer essa urgência, sim. Até porque o relacionamento, como a gente já tem falado muito sobre a questão do relacionamento, quanto mais a gente fala de relacionamento, a gente tem que mais necessidade tem dessa palavrinha que pode resolver muitas coisas. Então, quando não existe esse laço de conversa, esse laço de interação, olha, veja bem aquele vídeo que estava passando agora, de poder trazer a felicidade, gente. Não tem coisa melhor de você poder ver os teus filhos felizes. Já pensou você poder interagir novamente com seus filhos de forma que ele não está preso a uma circunstância, ele não está preso a alguma coisa que faz com que ele fique isolado, com que ele vai cada vez mais se definhando. Os pais entram em desespero, porque muitas vezes por conta de não saber o que fazer, né? Porque até para os pais isso daí é algo que é novo. Se você pegar algumas gerações passadas, era completamente diferente. Agora ele se depara com aquele convívio que ele está tendo, muitas vezes é até difícil para eles. Com certeza. Davi, vamos nos juntar ali aos meninos agora, para a gente continuar essa nossa conversa boa do Entre Família e ter interação, né, Marcos? Chegou aqui uma interação já para a gente aqui. E vai aparecer na tela agora, Davi. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Esse aí, Davi. Aqui, você ressocializa. Aqui. Obrigado. Já tô bem. Já saiu do Foi bem recebido. Seu cantinho do pensamento. Aqui. Ele foi bem recebido, tá? Ele foi. Dois pro cantinho do pensamento. Anônima, só que é de Catula, na Bahia. Tem uma filha adolescente, ela entrou em depressão. Ela se corta e tem dia que é complicado. Uau. Puxa, quando começa a automutilação,
é um estágio bem grave. Bem complicado. É muito complicado quando chega nesse estágio. Chega num momento como esse, nós estamos falando de alguém que já está infringindo dor, está com diagnóstico de depressão. A ação tem que ser decisiva. Tem. O que fazer? Olha, em casos assim, eu sempre recomendo uma ajuda psiquiátrica, que é muito importante, porque você vê que o nível desse adolescente já está muito avançado. Né? Se perdeu ao longo desse tempo, talvez aquelas ações que poderiam ter sido feitas, né? Aquilo que poderia ter sido como algo que poderia... Preventivo, exatamente. Né? Mas não significa dizer que isso que deveria ter sido feito antes preventivamente não deva ser posto em prática agora. Com certeza. Então nós estamos falando de autolesão. Ela se lesiona, se machuca, se corta. Isso tem sido muito comum entre adolescentes. Crianças também têm sido já identificadas com esse tipo de comportamento, indicando uma dor profunda. Enquanto ela lesiona, o sentimento, a sensação que enquanto está doendo aqui, não está doendo lá dentro, como ela geralmente sente-se, sozinha, abandonada, e dizer abandonado mesmo, essa é a palavra. Nós temos filhos dentro de casa que têm roupa, comida, estudam em escola particular, os pais estão trabalhando, estão dando condições de vida, mas alguém vai dizer, elas estão abandonadas? Como assim? Sim, elas estão sozinhas. Elas estão famintas de afeto, famintas de colo, elas estão sozinhas. Isso é negligência. Negligência também é violência. E muitas vezes, aí é onde entra o grito de socorro. É aqui que entra muitas vezes, porque está tentando passar uma informação que muitas vezes os pais não estão enxergando. Exato. E a gente precisa parar para pensar a mente do outro. Porque a gente está vendo o outro como fraco, o outro como incapaz cognitivamente, o outro como uma pessoa que não toma decisões sábias, mas o outro é outro. Então, imagine você pilotando um avião à noite, onde só tem escuridão e você tem que confiar somente nos aparelhos, mas a mente de um depressivo é alguém que está lá navegando, que está viajando à noite e os aparelhos estão mentindo para ele. Ele não pode confiar na aparelhagem. Então, ele vai ter percepções totalmente equivocadas de tudo. Ou alguém interfere decisivamente para salvar, ou não há possibilidade, porque aquilo que ele precisaria para uma decisão sábia é exatamente aquilo que está afetado. Então, assim, é estender a mão, é a ovelha perdida. A ovelha perdida, você não fica na porta esperando voltar. E, Aleixo, nem dá para esperar isso de um adolescente. Exatamente. Se a gente não espera de um adulto, quando está sob o efeito de uma depressão, de um quadro grave, imagina de um adolescente. Então, vai lá, mãe, tia, amigo, vai lá e abraça, acolhe, encaminha, direciona, escuta o que a gente está compartilhando por aqui, mas não deixa sozinho. Se fosse um adulto, não daria conta, repito, imagina sendo um adolescente. Interessante que a gente, que já é adulto, de vez em quando se depara com alguns sentimentos novos, né, dentro do nosso coração. O que é isso que eu estou sentindo e tal? Agora imagina eles, né, as crianças se formando, a adolescência, tudo muito novo, né, vivendo aquilo. E aí, eu não sei o que está acontecendo, enfim, vem muitas situações aí que acabam agravando ainda mais, né? Quando não tem um lar muito bem estruturado, quando os pais muitas vezes não buscam o conhecimento que vem do alto. E você sabe que aqui no Entre Família, a gente sempre fala da importância de fortalecer os lares através do crescimento juntos na fé. E olha que legal, hein? Mais uma vez venho falar da Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. É isso, uma grande novidade que a Rede Novo Tempo de Comunicação trouxe para ajudar as famílias a se fortalecerem cada vez mais. O Código da Fé é o nome desse novo material, esse novo estudo bíblico totalmente digital, feito através do WhatsApp. Você estudando a Bíblia através do WhatsApp. E o legal de tudo isso é que ele se adapta ao perfil de cada pessoa, seja uma criança, seja um adolescente, um jovem, adulto, os pais, os filhos, todos, até os avós, eles podem estudar juntos e de uma forma muito legal. Como a gente já comentou antes aqui, você vai responder algumas perguntinhas e
E através dessas perguntas ali, né? Saber a idade e tal, para saber o conhecimento que você já tem da Bíblia, em que área você quer trabalhar mais, quer estudar, se aprofundar um pouco mais, os métodos que serão mais fáceis para você aprender, porque é diferente o pai e a mãe, às vezes os filhos ali também, a forma de entender, de interpretar. E esse material vem justamente para ajudar em tudo isso. São lições que vão ser estudadas aí no seu ritmo, com a linguagem que faz mais sentido para você e para a sua realidade aí, tá bom? São 15 lições. 15 lições que abordam desde a criação, o valor da família, a segunda volta de Jesus, a nova terra e muito mais, tá bom? Cada tema, ele explica de uma maneira simples, personalizada e totalmente, e tornando, melhor dizendo, uma experiência única. Para receber esse material é fácil demais, basta você enviar agora mesmo a frase, o código da fé. É isso, no WhatsApp da Esperança, que é o 12982000062, ou mesmo acessando novotempo.com/fé, F-E, ok? novotempo.com/fé ou WhatsApp 12982000062, o código da fé. Fácil, hein? Aproveita. No próximo bloco tem Momento na Prática, a gente vai passar por fases aqui e dicas práticas sobre o que a gente pode fazer para decidir, agir, ajudar essa faixa etária tão especial da vida que precisa de tanto cuidado nesse momento tão lindo também. Mas também isso tem sua interação, como que tem sido a sua experiência com isso? Manda pra gente, ainda dá tempo. A gente vai pro intervalo e já volta. De volta, gente. Entre família por aqui, falando sobre adolescência, né? Essa fase tão linda, fase tão gostosa, mas ao mesmo tempo uma fase tão desafiadora para os adolescentes, mas também para os pais, né? Que vivem essa situação. É algo novo, os pais já passaram pela adolescência, mas com o passar do tempo a gente esquece e outra realidade também. A minha adolescência eu pensava, não, quando eu tiver um filho adolescente, vou tirar de letra tal, tô ligado já nos rolês da galera aí. Só que não, né? A realidade perdeu o traquejo, né? Hã? Você perdeu o traquejo. Perdi o traquejo. A realidade é totalmente diferente. Não, e as modernidades e tudo, enfim, gente. Você sabe do que eu tô falando, pai e mãe, né? Agora vamos pensar uma realidade aqui. Você já teve vontade de dizer algo pro seu filho, mas não conseguiu falar? Ou você, filho, já teve vontade de dizer algo pro seu pai que você estava sentindo, mas não conseguiu falar também? Às vezes acontece isso, mas até para a gente entender um pouco melhor na prática, Luciane Bonfim, ela foi às ruas e conversou com filhos, né, adolescentes, e conversou com pais, mas não necessariamente os pais daqueles filhos, aleatórios. Nas ruas se encontrou e escreveu alguns bilhetinhos para que eles trocassem entre eles. E o resultado surpreendente, hein? E emocionante também. Vamos conferir agora. Você que é pai ou mãe, certamente já deve ter vivido aquele momento que o adolescente, o jovem se isola no quarto, se exclui. Mas eu vou te contar uma coisa, isso não tem a ver com não gostar dos pais, nem é uma fase de rebeldia. Às vezes o jovem está tentando se entender e a vontade dele é de fato estar perto dos pais. E hoje a gente veio aqui nas ruas de São Paulo para fazer uma dinâmica diferente. A gente encontrou jovens, adolescentes, pais e mães que de repente têm vontade de falar, de dizer algumas palavras para os filhos, mas muitas vezes têm dificuldade de falar. Então entregamos papeizinhos ali para os pais e para os filhos escreverem mensagens do que eles falariam para os pais e do que eles falariam para os filhos. A gente vai descobrir o que vai sair dessas mensagens. Vem comigo! E foi assim, entre folhas em branco e olhares pensativos, que filhos e pais começaram a colocar no papel tudo aquilo que tantas vezes fica guardado no coração. Um exercício simples, mas que revela um sentimento profundo e, quem sabe, abre caminhos para um novo diálogo dentro de casa.
Eu achei muito bonitinho o que a pessoa escreveu. Eu tenho certeza que se essa pessoa falasse pro filho, filha dela, o que ela escreveu aqui, essa pessoa ficaria muito feliz, o filho ficaria muito feliz, enfim. Porque eu, como filha, gostaria de ouvir isso dos meus pais. Achei muito lindo. E o que tá escrito no bilhetinho? Tá escrito que, mesmo em silêncio, eu sinto muito orgulho de você. E se esse bilhete viesse dos seus pais? Eu teria chorado, com certeza. Eu acharia muito lindo. Eu acho que seria muito legal os pais falarem isso pros filhos, né? Então, assim, como eu gostaria de ouvir isso da minha mãe em voz alta, acho que esse filho também gostaria de ouvir. O que tá escrito no seu bilhetinho? Sei que nem sempre demonstro, mas seu sorriso é a minha maior alegria. Eu sei que tem muitos pais que não conseguem demonstrar o seu amor pelos filhos, então às vezes é bom mostrar esse carinho para eles. É importante até para nós que somos filhos entender que eles estão ali pela gente. Achei muito fofo, muito bonito. Por que você acha que é importante os pais demonstrarem, né, esse amor pelos filhos? Porque ajuda no nosso crescimento, saber que a gente não tá sozinho, que a gente pode contar com alguém, principalmente alguém vindo da família, que é onde a gente vive todos os dias. Se meu pai me falasse isso, eu ia ficar bem feliz, mesmo que não fosse muito presente, eu ia ficar bem feliz de ouvir isso. E o que tá escrito no bilhete? Gostaria que soubesse o quanto eu me orgulho de você, mesmo em silêncio. É uma cartinha que é meio pesada, assim, né, para pensar, mas é muito bom de ouvir, mesmo assim. Lá em casa a gente também é próximo, mas não nesse nível, né? Então, tipo, acaba não falando tudo, acaba não ouvindo isso também. E se eles me falassem o que tá escrito na cartinha aqui, eu também ia ficar bem feliz. O que tá escrito no seu bilhetinho? Tá escrito, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria te abraçado mais. Por que você acha que é importante os pais demonstrarem amor pros filhos, ainda mais quando os filhos se sentem mais sozinhos, acabam se isolando? Eu acho que é muito importante porque a família é a nossa base, né? Até a juventude é meio esperado que a gente vá morar com os pais, então a maior parte do tempo vão passar com eles e se não tem esse conforto em casa, vai ter que procurar em outro lugar. E aí, cada pessoa tem essa demanda, óbvio, mas tendo um conforto em casa já ajuda muito na vida. Você é a parte mais bonita da minha vida, mesmo que eu não saiba expressar isso todos os dias. Graças a Deus, meus pais são muito presentes na minha vida e falam isso na maioria das vezes, direto. E aí, o que tá escrito no bilhetinho? Se eu pudesse voltar no tempo, teria te abraçado mais. E aí, o que você entende de um jovem que escreveu isso, que diria pro pai dele? Olha, eu acho que o mundo tem andado por tempos diferentes. Esse é o tempo que a gente procura se inserir no mercado de trabalho, se estabelecer como pessoa. E os nossos pais já viveram tudo isso. E aí fica muito complicado que o tempo que eles querem ter com a gente tá tentando às vezes até proporcionar algo para passar mais tempo com eles. Só que a gente não sabe até quando a gente vai ter esse tempo com eles. A maioria das coisas que a gente faz, a gente quer que tenha uma aprovação. E geralmente essa aprovação é de um pai, de uma mãe. E quando a gente não tem um momento para sentar, para conversar olho no olho, isso às vezes acaba desmotivando tudo que a gente faz. Você é e sempre será a parte mais linda da minha história. Já tô emocionada quando você chegou, né? Porque eu acabei de perder meu pai, então não teve como. Não tem como me emocionar. Meu pai era tudo pra mim. Éramos muito apegados, né? A gente era muito grudado. E hoje eu tenho meu filho, que o pai não é presente, né? Então, assim, eu vejo o que o pai tá perdendo, né? Porque eu era tão grudada com meu pai e ele sempre fez de tudo por mim e eu sempre fiz de tudo por ele. E hoje o pai do meu filho não é presente, né? Então eu fico assim, nossa, coitado, porque ele que tá perdendo bastante, né? Ai, que fofo. O que tá escrito? Sei que nem sempre demonstro, mas seu sorriso é a minha maior alegria. Se você ouvisse isso do seu pai, da sua mãe, como você se sentiria? Acho que eu ia chorar. Sim. Por quê? Porque é uma coisa que eles não costumam falar no dia a dia, mas é muito bom saber isso. Por que você acha que é importante os pais falarem, demonstrarem, né, o amor pros filhos? Porque às vezes, por exemplo, dos meus pais, tem a correria do trabalho no dia a dia, acaba não demonstrando muito afeto, mas querendo ou não, a gente sabe que eles amam a gente, sempre faz tudo pro nosso bem, mas acaba não demonstrando muito. Aí é bom ouvir deles mesmo falando e demonstrando.
carinho. Se os filhos já abriram o coração ao lerem palavras de pais anônimos, agora é a vez dos adultos ouvirem a voz dos jovens. Mensagens simples, mas carregadas de sentimentos, que poderiam ter sido ditas por qualquer jovem, inclusive o seu filho. A frase é: você é minha maior inspiração. Mesmo que eu não consiga te dizer isso, eu entendo que essa mensagem é como se fosse das minhas filhas para mim, porque se encaixa direitinho, né? Embora hoje seja um tempo em que há uma contestação dos valores, das experiências e daqueles conselhos que a gente passa para os nossos filhos, e, afinal de contas, a própria mídia, os meios de telecomunicação, eles pintam o adulto como se não soubesse nada, se o adolescente e a criança soubessem mais, né? Mas na hora do aperto é para nós que os filhos recorrem, né? E no fundo eles não querem admitir isso, mas eles se espelham em nós. Então essa frase aqui diz muito para a minha realidade, que entendo para a realidade de muitos outros pais. Gostaria que você soubesse que você é o meu maior exemplo. Se você recebesse isso de um filho ou de uma filha, como você se sentiria sabendo que você é o maior exemplo dos seus filhos? Orgulhosa, muito orgulhosa. E eu sou muito orgulhosa das minhas filhas. Eu acredito que a maioria das pessoas, em geral, só dá o que recebe. Então, muitos não receberam esse carinho. Eu mesmo venho de uma geração onde demonstrar carinho, era fragilidade. E eles tinham que ser fortes, né? Então, é isso. Eu aprendi a demonstrar, mas a minha mãe, por exemplo, não demonstrava. Ela tinha outras formas de cozinhar, de levar para passear, que era a forma dela mostrar o carinho. Mas dizer eu te amo, não tinha. E aí? No fundo, eu só queria que você soubesse que é o meu maior exemplo. Isso é bom, né? Isso é bom. E saber que tem pessoas, né, filhos, falando isso dos pais, né? É tão importante, né? E tá tão difícil a gente ouvir palavras boas, né? A gente ter exemplos. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. 3 filhos assim, bênção. Então só tenho a agradecer. E olha o momento que Deus preparou. Seus filhos têm com certeza muito orgulho da senhora, viu? Obrigado. Posso não? Claro. Às vezes pareço frio, mas por dentro eu só queria estar perto de vocês. Então, isso é o bilhetinho de um filho falando para um pai, para uma mãe, que às vezes parece que é frio, que tá no cantinho, mas no fundo, só queria estar mais perto dos pais. Pior que é tudo isso daí mesmo. Eu tenho 3 filhos, a mais nova tem 50. E é assim, não sei se é devido ao jeito que a gente foi criado, a gente não tem essa aproximação de chegar perto e falar assim, eu te amo, mas eu acredito assim, eu faço com gesto de coisas. Não falo, mas eu falo com gesto do fazer, sabe? E sabe quando tem uma coisa que trava? Você fala, isso, é assim, é uma coisa que trava. Mas eles sabem que eles são importantes para mim, os 3, eles sabem. Entre lágrimas, sorrisos e silêncios quebrados, ficou claro que cada palavra escrita ali tinha um destino certo, o coração. Porque no fim, todo filho deseja ser ouvido e todo pai deseja ser compreendido. Às vezes, basta um simples bilhete para lembrar que o amor sempre encontra um jeito de falar mais alto. Não faz mais isso, não. Forte. E interessante que são situações reais mesmo, né? Não é escrever por escrever, não. Os adolescentes jovens escreveram o que estava no coração deles, né? Sentindo realmente. E os pais a mesma coisa.
E eu tenho aqui alguns bilhetinhos ainda que foram vários escritos e nem todos deu tempo de ler lá, né? E eu tenho alguns, vou distribuir para vocês, amigos. E a gente vai lê-los, né? E refletir um pouquinho. Opa, peraí, ó. Então vai lá, 2 para Darleide desse. Que são dos filhos para os pais, filhos. né? Esses laranjas são dos filhos para os pais. Ó, 2 para você também. Ah, tem alguns de filhos aqui também. Me dá verdinho também. Ó, verdinho pra você, verdinho pra você. Ih, sobrou só um aqui é pra azul. mim, tá bom. Azul é. É azul. É azul. Também conhecido como verde azul. Verde azulado. Desculpa. Verde azulado. Olha, esse aqui é uma filha dizendo, ou filho dizendo, gostaria que você dedicasse metade do tempo que você mexe no celular para mim e ver que temos muito mais em comum, pois eu te amo. Tenho aqui de cortar o coração. Gostaria que vocês não achassem que tudo é frescura. Acho que uma frase que a gente tem que levantar a plenos pulmões para todas as pessoas que já trocaram correia dentado mais vezes é que a gente precisa ser sensível às dores deste tempo. Seja sensível às dores deste tempo. Você viveu dores do seu tempo, mas agora existem dores diferentes, dores desse tempo. E não são menos dores, eles não são frescura, são só dores deste tempo. E a gente precisa ser sensível mesmo. Seja sensível às dores do tempo que você está vivo, isso é muito importante. Ou seja, chega de dizer geração Nutella como se desprezando o que essa geração está passando. A geração Nutella enterrou 710 mil pessoas. Foi, passou por uma Essa geração, a geração anterior não teve essa experiência de enterrar gente tanto assim. Verdade. Algo tão simples, né? Isso como nesse vídeo, algo que... Só um recado. Gente, um recado faz toda a diferença. Gente. E que às vezes não consegue ser dito no olho no olho, né? Pessoalmente. E fica aqui até a dica para nós pais, né? Fazermos mais isso. Quem sabe em casa entregar bilhetinhos assim para os filhos, estimulá-los a escrever também o que às vezes não consegue falar. Que tem algumas situações que a gente, às vezes no WhatsApp, consegue falar melhor do que olho no olho. Mas já é um começo, né? Escrever, entregar, falar, para poder chegar e acolher de uma forma diferente. E sabe, Bernal, a gente moralizou quando a gente fala de orgulho. Porque muitas vezes quando a gente fala aqui de orgulho, a gente coloca uma capa moral de que o orgulhoso é aquele arrogante que vai sempre diminuir as pessoas. Mas faça uma pergunta para si mesmo se é o que te impede de olhar no rosto de alguém e dizer assim, eu amo você, me desculpe, isso que você fez é importante. Se esse entrave não é só porque você não ouviu, mas não há humildade para isso. Porque é preciso humildade. Abrir portas. Abrir portas. Então, o que não está deixando eu dizer o que eu ouço? De olhar assim. Porque dizer, sim, eu amo você, é você se colocar na posição do que ama. E essa posição é uma posição humilde. Né? Você não desce de um pedestal quando você diz eu te amo. Você assume a sua posição. E isso é um papel muito importante dos pais. Porque quando ele assume essa responsabilidade e ele trata isso de uma forma, através da humildade para com o filho, ele ganha muita coisa. A humildade empodera. Resolve muitas questões. Você tem um bilhetinho aí? Pode ler. Tenho sim. Pais, ainda somos jovens, então tudo bem fazermos escolhas arriscadas. Aprendemos e crescemos com os erros. É o momento deles, a gente tem que entender isso também, né? O pastor Aleixo até comentou um outro dia que é normal eles enfrentarem algumas coisas, às vezes, porque é uma fase de mudança deles, né? Eles contestarem algumas situações. Senão a gente se faz necessário. O contestar, às vezes bater de frente com uma situação ou outra, mas como assim? Você sabe que muitas vezes, dentro de um lar, que ele é muito protetivo e ele é muito ocioso, acaba também atrapalhando esse crescimento. Então isso é bom, quando, né? Sinal que tá no caminho certo. Verdade. Eu vou ler mais um aqui, mais um de filho também, que diz o seguinte: um abraço já resolve. Na maioria das vezes é só isso que precisamos. Um abraço. Muitas vezes um abraço já resolve. Às vezes está naquela pilha, aquela coisa e abraça e
Isso vai ajudar a trazer aquela calminha, né? No coração deles também. Ai, ai. Aí tem uma mãe dizendo assim: filha amada, gostaria de te dizer o quanto você é importante para mim. Às vezes eu não consigo expressar tudo o que gostaria, mas quero que você saiba que estarei sempre aqui para tudo o que precisar. Serei sempre seu porto seguro. Olha que coisa bonita. Mas porto seguro também precisa ter o seu próprio porto seguro, né? Onde é que você vai encontrar conselho quando você não souber que caminho tomar? Onde é que você vai encontrar instrução, apoio para aquela missão e para essa missão que é desafiadora de ser pai e ser mãe também? Dar conta de si, dar conta do outro. Aí a gente se ajuda, né? Buscando em Deus sabedoria, buscando na palavra o conhecimento. E eu até reuni aqui em algumas das lições que penso eu serem muito pontuais para essa nossa experiência de pais e filhos, e dedicamos aqui, ó, pais preparados, filhos de caráter. Eu dedico isso a você com muito carinho e digo que você pode ter esse material em mãos. São 8 lições sobre temas fundamentais no convívio seu com seus filhos aí na sua casa. Pais preparados, filhos de caráter. Para você receber em casa pelo correio, você liga agora para a gente. 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21 e vai chegar aí na sua casa pelo correio. Não tem nenhum valor envolvido, não tem custo nenhum envolvido para você. Nós já resolvemos tudo isso com os Anjos da Esperança. 12 21 27 31 21. Ai, ai, que bloco emocionante esse, né, aqui do nosso programa. E nessa emoção, aproveita, vai lá, toma uma aguinha, dá uma hidratada aí, se algumas lágrimas rolaram, né? Se hidrata de novo, limpa o nariz aí também, fica naquela, né? E volta com a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo, com muito mais. Cumprindo a promessa aqui, a gente está de volta conversando com você. Mas tem uma coisa que essa frase ela precisa de ser mais completa. Estamos conversando com você, mas também por causa de você. Não somente porque você é o que recebe os conteúdos todos, é a razão pela qual a gente se esforça para que a sua vida de fato seja melhor. Mas eu estou falando com você específico, que é o que possibilita que tudo isso chegue. Sabe, todas as vezes que a gente se coloca para o mundo, Deus nos entrega uma massa. Que você pode fazer dela uma pedra de tropeço para alguém, mas pode fazer dela degrau para alguém. Todos os dons que nós temos, todos os talentos e possibilidades que nós temos, elas são bênçãos de Deus que são usadas para que o mundo fique melhor, o nosso mundo ao redor. Mas esses instrumentos que estão nas nossas mãos passam pela decisão sobre o que vamos fazer. Vou dar um exemplo bobo aqui. Um álcool, por exemplo, pode esterilizar e salvar uma vida, mas pode destruir um fígado. Você escolhe. A gente pode falar disso de tudo, inclusive de recursos financeiros. Quantas pessoas hoje estão em sofrimento pelo mau uso do recurso financeiro dele ou de outra pessoa que colocou ele uma posição de miséria? Mas todos nós estamos decidindo. Sabe, quando a gente fala de Anjos da Esperança, nós estamos falando só de um projeto da Novo Tempo. Nós estamos falando de um plano divino desde o início do mundo para que a mensagem seja pregada. Deus colocou um povo de Israel, permitiu que o povo de Israel ficasse no Egito, mas disse: vocês vão sair de lá cheio de grandes riquezas. Não porque ele queria uma nação de milionários, mas ele capacitou seu povo para cumprir a sua missão. Essa é a razão pela qual Deus nos dá recursos, para alimentarmos, para nos vestirmos, para dependermos dele, sabermos, mas para gerir também e entregar, possibilitar que o Evangelho chegue em lugares onde nós não vamos chegar. E isso é muito importante. Um recurso chega onde você da sua casa não vai chegar, mas alguém em algum lugar vai fazer isso. Ser Anjo da Esperança é exatamente isso. Você disponibiliza uma parte do que você tem para que outro tenha muito. Sabe, um pouco de dinheiro que saiu da sua casa gera muitas páginas, gera alguns programas, gera conteúdo e ele se multiplica a partir da forma como nós doamos. Eu quero te chamar de coração a pensar sobre isso e a decidir agir dessa forma. Mas eu vou empobrecer? Não vai. Você pode pegar uma parte, algo aí que está no seu coração, fazer aí uma reunião com sua família e falar: eu vou doar esse valor aqui. R$5 já é suficiente para a gente ter um envio de revista. Isso já é muito importante. Olha, uma das maneiras muito tranquilas e rápidas e práticas de fazer isso é uma doação via Pix. O Pix, ele é anjos@novotempo.com, é o e-mail
anjos@novotempo.com. É entrar no aplicativo que você tem aí do seu banco e fazer a doação. Ela já chega para a gente e aqui já alguma coisa imediatamente vai acontecer. Se você já é Anjo da Esperança, o registro do Pix já fica aqui nos nossos cadastros e daqui a pouco você vai receber o nosso agradecimento de tudo aquilo na maneira como a gente trata os anjos. Se você não é, manda o comprovante para a gente e faça seu cadastro como Anjo da Esperança. Há muitas possibilidades de você fazer isso, mas não fique de fora de participar de algo que é maior do que você, maior do que nós mesmos, que é a proclamação e o avanço do reino de Deus, onde ele deve acontecer, que é no coração das pessoas. Seja um anjo e viva uma experiência dessa, que ela é maravilhosa. Sensacional. Aí para todos, se envolver a família Eu vou ser Anjo da Esperança de novo. De novo, é. Já sou, de novo. Vai subir de nível, vai ser um querubim. Eu já moro em Guararema. Aí, ó, já me qualifica. Já tá lá em cima. Gabriel da Esperança. Interações, minha gente, vamos lá. Márcia de Navegante, Santa Catarina. Vai, Darlene, para de dar risada aí. Vai trabalhar. Tenho 2 filhos, uma de 11 anos e um de 6 anos, e graças a Deus são uma bênção. Sou bem presente em tudo e sempre converso sobre a Bíblia com eles, sou cristã. Na minha casa sempre coloco a TV Novo Tempo, pois tem me edificado muito. Que maravilha, Márcia. Legal, Márcia. Abração para você, todos os amigos de Navegante, Santa Catarina. Conheço, tem amigos por aí também. Conversa sobre a Bíblia aplicando a vida, né? A todas as situações da vida, para que a criança, o adolescente compreenda a vida por esse prisma, porque pode, não o seu caso, mas há pessoas que elas falam de Bíblia sempre a partir da Bíblia, mas não aplicam a vida real. Então precisa trazer dali para cá, para que faça sentido, entende? E ela falou uma frase que é a frase de ouro, né? Não mande seu filho estudar a Bíblia. Leia a Bíblia para ele, leia a Bíblia com ele, seja a Bíblia dele. Perfeito. E isso, assim, mas e se? Não, vai e faz. Aí a bênção vem junto. E ajuda a criar o hábito também, né? Sim. E ele vai pensar nisso, porque assim, isso aí vai transcender gerações. Porque esse é o padrão que ele vai levar para a família dele. Quando ele pensar, o que eu faço com meus filhos, qual a primeira coisa que ele vai pensar? No que ele O que meu pai fez para mim, o que minha mãe fez para mim. As referências são muito importantes. Muito, muito. Bem isso. Nos momentos de insegurança, a gente puxa a memória, né? Quem vem? Carlos Henrique de Recife, no Pernambuco. Passei por um momento complicado quando minha filha entrou na adolescência. Tivemos muitos conflitos e não sabíamos nos comunicar. Foi um período desafiador, mas com diálogo e paciência conseguimos melhorar a relação. Está sempre presente, né? O diálogo. Diálogo é essencial. A gente já comentou em outros programas aqui, né? Que às vezes, durante a infância não tem aquele diálogo, não tem aquele contato. Quando chega na adolescência, opa, é hora de conversar com o filho. Aí o filho não quer conversa, né? Aí já passou. Mas isso não quer dizer que não dá para voltar ter esse diálogo, essa comunicação. Sim, mas vai ser mais difícil. Então, começando desde cedo, né, Davi? Esse diálogo, essa comunicação. Mas meu filho está longe, chegar na adolescência, esse é o principal momento. Tudo que você reconstrói cedo, você cria... Quem planta, colhe. Exatamente. Agora, quando você deixa para fazer isso depois, aí se torna muito mais difícil. E, Davi, tem uma coisa ali que eu acho importante a gente dizer, que é se esforçar um pouco antes de entender o que é uma adolescência. Com certeza. Para você não ficar pirado. Aquilo ali, tipo, se aquilo é um menino, ficou uma pessoa má, ele pirou a cabeça, ou ele é um adolescente. Você deixa o papel, não que você deixa a responsabilidade de pai, mas você deixa um pouco o papel de pai e você agora começa a aprender informações pertinentes para a vida dele como adolescente. Você precisa ter essa informação, você precisa estar amparado para que você saiba como lidar. Você viu o que ele falou ali, né? Ele não conseguia ter um bom diálogo, mas ele conseguiu fazer com desenvolver. Exatamente, conseguiu desenvolver para que houvesse um bom diálogo. Ele estava determinado, né? Isso é tremendamente importante. Com certeza. Paciência, né? Ele falou ali em paciência. Com certeza. Paciência é fundamental também nesse período, nesse momento. A base do amor do pai para os filhos está exatamente nisso. Na paciência, na dedicação, no empenho. Eu reforço a palavra que o Aleixo disse sobre ele estava determinado. Se determine a ganhar o coração do seu filho.
se determine a ganhar o coração do seu filho. Você ganha o coração, você ganha tudo. Então, para isso, você vai precisar pensar, elaborar, planejar, ser intencional, cuidadoso e não desistir. Porque você é o adulto da relação. E tem um adolescente pedindo por você. Torto, muitas vezes. Usa palavras que não deveria, maneiras que não deveria. Ele não tem o senso crítico da vida devidamente desenvolvido. Mas você é o adulto da relação, né? Exatamente. Quem mais? André Luiz, Salvador, na Bahia. Vivi uma fase complicada com minha filha de 15 anos que sofria muita ansiedade antes das provas e atividades escolares. Ela chorava, dizia que não iria conseguir e ficava muito nervosa. Aos poucos, com acompanhamento e apoio da família, ela foi encontrando equilíbrio. Olha aí. Ó, esse momento das provas aí é ansiedade não só dos adolescentes, das crianças, mas dos pais. É aquele desespero, né? Para poder estudar, lembrar, para trazer. Isso. Mas é difícil para eles, né? É algo totalmente novo. Mas eu acho que a gente cria esse monstro. É, né? Minha filha estava vindo para cá outro dia, minha filha ia fazer uma prova desses concursos que são interescolares, né? E tem essas siglas aí que são demais para a gente decorar. E ela estava lá para ela, e ela estava assim meio ansiosa, porque queria o desempenho na prova. Eu falei, filha, se divirta. Por quê? Porque você não vai ganhar nada. Você não precisa ganhar para ser nada. Vai lá e divirta-se na prova. Porque você não vai para lá para conquistar alguma coisa. Exato. Você não vai voltar sendo outra pessoa de lá. Exatamente. É verdade. Você não precisa brigar. Agora, uma criança daquela idade, ele tem que ter comportamento de herdeiro, sim. Ele não vai ter um comportamento de herdeiro a vida inteira. Mas naquela fase da vida, ela tem que saber que a segurança dela, o lugar dela no mundo, não é conquistada por um desempenho desse nível. Nenhuma. Você é amado, você é querido, amado. você tem um lugar, você tem família. Isso é que vai dar o norte para esse menino ou menina, até se sentir mais confiante. Isso melhora notas, isso melhora os relacionamentos, isso melhora a perspectiva dela de vida, porque ela não precisa fazer para ser amada, ela simplesmente é. Eu não fico contando que os meninos já me chamam de alecrim dourado, né? Mas assim, não tinha essa dificuldade na minha casa. Minha filha sempre soube que ela era independente da nota, deixar de ser nota 10, não interessa, ela era amada. Então não tive dificuldade de ansiedade para estudar, ansiedade em dias de prova, sofrimento, dificuldades na adolescência. Tem as dificuldades, obviamente, dos relacionamentos da vida. Mas em dizer assim, chegou a adolescência e foi um quadro negro da minha... Não mesmo. Não que ela não teve as fases. Exatamente. Mas ela soube passar por elas. E se você perguntar para ela, ela vai dizer das fases. Exatamente. Mesmo que ela não conseguisse passar, por uma dessas fases, ela sabia onde achar o apoio. Ela sabe onde tem o apoio. Isso é verdade. Bem isso, ó. Pais preparados, filhos de caráter. Os pais se preparam para ajudar os filhos. Às vezes nós queremos filhos já prontinhos, preparadinhos, que bonitinhos, até porque eles serão um cartaz, um cartão de visitas de quem nós somos. Como somos incríveis, né? Falava agora da minha filha, na verdade eu tô querendo falar de mim, não é verdade? Você não entendeu isso? Tô falando de mim. Olha, eu fui uma mãe maravilhosa, né? Mas vamos lá, pais preparados também para reconhecer os erros, para reconhecer onde faltou, para reconhecer quando precisa pedir perdão, para reconhecer aquilo que é seu. Para então você, nesse processo, preparar filhos para a vida. Pais preparados, filhos de caráter, 12, 21, 27, 31, 21, 12, 21, 27, 31, 21. O programa vai assim chegando ao final, mas nossa equipe continua até as 10 da noite esperando a sua ligação. Pede agora e vai receber na sua casa pelo correio. Davi, muito obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima. Muito bom, até a próxima. Muito bom estar contigo aqui. Em 1992, Olimpíadas de Barcelona, na Espanha, eu que já estava vivo e consciente, posso dizer que foi a maior Olimpíada que eu já assisti na vida. Foram muitas histórias, mas dentre todas as coisas que aconteceram naquela Olimpíada, recordes quebrados, o Brasil ganhou muitas medalhas, talvez mais que todas as outras. Uma história, quem estava lá jamais vai esquecer, porque no final das contas a gente vai lembrar de medalhistas que ganham várias medalhas. Que ele ganhou uma ou outra, a gente não vai lembrar. Mas tem histórias que elas eclipsam todas as outras. Semifinal dos 400 metros rasos para homens. Um corredor da Grã-Bretanha, um dos favoritos a estar no pódio, corre 200 metros e depois de ter passado 180 ali nos 200 metros, ele sentiu uma lesão forte na musculatura que o impedia simplesmente de continuar.
E ele para no meio da pista. A câmera continua e ela continua acompanhando quem está liderando a corrida. E lá no meio da pista tem um homem sozinho. E ele não chora de dor. Ele não estava chorando de dor. Ele chorou a dor de alguém que passou a vida inteira esperando por aquele momento. E quando os aplausos já tinham passado, os ganhadores, os que terminaram a prova já tinham sumido, eis que do nada pula-se a grade um homem, Jim Richmond, pai do Derek Richmond, entra no meio da pista. Porque o filho dele tinha se levantado e pulando de uma perna só, ele seguiu para terminar a corrida. O pai entrou, segurou nos ombros do filho, colocou o braço sobre o pescoço e contra tudo e contra todos, os fiscais de prova tentando tirá-los, o pai brigou e eles continuaram, sobre lágrimas e aplausos do mundo, ele terminou a prova. Não sei quem ganhou aquela prova, não faço a menor ideia, mas jamais vou esquecer de Jim e Derek Richmond, que ensinaram para o mundo uma coisa que a gente precisa ser lembrado hoje. A gente não está aqui para ganhar a corrida. A gente está aqui para terminar a corrida. Nesse caminho, o caminho estreito que Deus nos colocou, o importante é ter passado pela porta estreita e estar no caminho estreito, porque o caminho estreito leva para a salvação. E essa salvação não é do primeiro que chega. A salvação é de quem completa o caminho. E nós vivemos num mundo que está sugerindo exatamente o contrário, que você corra rápido o suficiente, performe muito, mas a gente não percebe que nessa corrida de vencedores tem um monte de gente ficando para trás, quando Deus fala, o objetivo dessa corrida não é chegar primeiro, é chegar. E o objetivo dessa corrida não é chegar junto, é trazer os outros. Deus não nos colocou nessa corrida e não viajamos esse tempo todo e não olhamos pelo sangue todo espalhado na história, e principalmente na cruz, para chegar aqui e abandonar ou sequer tentar ganhar uma corrida a despeito de outros. Nós estamos aqui para terminar a corrida. Olhar para trás e perceber o que de fato essa minha performance, o meu esforço tem me feito vencedor à custa da derrota de muita gente. Estenda a mão, coloque alguém no ombro, termine a corrida. Se existe um prêmio, um valor para a gente entregar para os nossos filhos, é propósito. E o propósito é terminar. Nós vamos chegar até o fim e vamos com todos. Vamos juntos. Muito bom. Obrigado, pastor. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. E por aqui, casamento à distância é o tema, hein? Não perca. Vida e Saúde vem chegando, falando sobre saúde emocional também, saúde mental. Tchau, queridos.